Olá! Há cerca de 20 anos morreu o filósofo, economista e psicanalista francês de origem grega, Cornelius Castoriadis, um dos mais importantes pensadores do século XX, marcado também por interlocutores como Pierre Bourdieu, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan, dentre outros. E para conversar sobre o pensamento de Castoriadis na atualidade, recebemos hoje o professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sérgio Della Sávia. Ele também é membro da Associação Castoriadis, com sede em Paris, França, e apresenta o programa Grandes Temas na TV Universitária. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui para conversar sobre esse tema. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo aqui. E já aproveito para saudar os seus telespectadores para esse nosso debate. Primeiro, parabenizar pelo Castoriadis como um evento internacional, inclusive foi citado na Associação Castoriadis de Paris, o evento aqui na UFRN. Queria conversar um pouco sobre o colóquio Castoriadis, 20 anos após a atualidade do pensamento de Castoriadis na filosofia, na política e na psicanálise. Como é que foi idealizado esse evento que aconteceu no mês passado aqui na UFRN? Pois é, Bruno, eu estava em Paris ano passado, uma missão universitária, e tive a ocasião de visitar Zoé Castoriadis, que é a esposa de Castoriadis, foi a última esposa dele, e nós conversávamos justamente sobre a minha ideia de fazer um colóquio justamente para celebrar os 20 anos do falecimento desse pensador. E, curiosamente, não houve outro evento no Brasil para celebrar essa data. É estranho. Lamentável. Lamentável. Tive conversas com outros pensadores em Paris, por exemplo, Jean-François Kervegan, que é um hegeliano, ele se espanta de ver que há um silêncio em torno de Castoriadis, né? Mesmo nos primeiros 10 anos do falecimento do autor, até mesmo na França. Isso porque ele tem uma veia crítica muito forte, muito evidente, mas a ideia era não deixar passar essa data dos 20 anos. E o motivo, o senhor acha que é realmente esse? Não, é óbvio que tinha essa intenção de celebrar, né, o pensamento dele. Não, eu digo assim, a não existência de eventos de outros cursos de filosofia, outras escolas do próprio Brasil. É curioso, Bruno, é pertinente a sua questão, porque ele é um autor com repercussão em vários domínios, em várias áreas. Ele é muito discutido na área de psicanálise, história, economia, educação, direito e, obviamente, também filosofia, e sociologia também, política, né? Sociologia, bem lembrado, sociologia, até muita gente o diz sociólogo, quando na verdade ele nunca se disse assim, ele é sempre um filósofo. Mas a ideia é justamente marcar essa data e dar a conhecer um pouco mais a riqueza do pensamento desse autor, né? E que a ocasião, então, dos 20 anos do falecimento dele proporcionou. Então, conversando com a Zoé, no ano passado, ela me ajudou, então, inclusive, a pensar os nomes internacionais que participariam desse colóquio. Então, fiquei muito feliz pelo apoio dela, que é a secretária da Associação Castoriadis, que é a Associação Internacional Castoriadis, de nos dar esse apoio também para divulgação. E então fiquei muito feliz de ter conseguido realizar esse evento marcando essa data, né? Inclusive, para você telespectador, se quiser conhecer um pouco, castoriadis.org, né? O site da associação. Fica a dica, se vocês quiserem se aprofundar. Pode procurar o professor também, né, na universidade? Estou à disposição. Professor, que nomes participaram então desse evento? Nós tivemos, por uma questão de data, não pudemos ter a presença de todos aqueles que a gente tinha idealizado, mas tivemos a presença da professora Sophie Climis, que é professora da Universidade de Saint-Louis, na Bélgica, e a professora Monique Castillo, que é professora aposentada da Universidade de Paris-Est e agora conferencista e pesquisadora também da obra de Castoriadis. Então são os dois interventores internacionais no evento, além de outros nomes no Brasil, Evanderson, da Universidade de Goiás, Éder, da UERN, né? E Lilian Duvalle, que é professora da UERJ. São todos pesquisadores de Castoriadis. E da UFRN, eu e o professor Alípio, participamos como debatedores, interventores, né, nas mesas redondas ao longo do evento. Professor, sistematicamente, digamos assim, na ciência a gente cita
a chancela Vida e Obra como se fosse o início dos diálogos sobre um autor, uma contribuição, alguma matriz epistemológica. E no início do programa eu falei essa questão do Castoriadis, francês, muita da literatura diz que ele é francês, mas ele nasceu na Grécia. Como a gente pode começar a apresentar o Castoriadis? Ok, Bruno. De fato, há controvérsia até mesmo entre os gregos, porque de fato ele é grego de origem, nasceu em Constantinopla, e fez todos os seus estudos iniciais na Grécia, né? Antes de desembarcar em Paris, em dezembro de 45, ele havia feito já estudos de filosofia, direito e economia em Atenas, onde morava antes de ir para a França, portanto, fugindo da ditadura na Grécia. Então, como a obra desse autor foi toda inteira constituída na França, né? Então ele se constituiu como pensador na literatura francesa, no espaço francês, na filosofia francesa. Então nós dizemos que ele é um filósofo francês, né? Inegavelmente. Não há dúvida, a meu ver, a esse respeito. Dizemos, portanto, que é um filósofo francês de origem grega, como você bem disse no início do programa, né? Outra pergunta em relação ao Castoriadis, né? Inevitavelmente ainda vivemos uma ciência muito compartimentada, fragmentada, menos disciplinar, menos complexa, digamos assim. Então o Castoriadis ele já é atuante não só nas pesquisas, mas também no ramo da filosofia, da política, da psicanálise. Como é que surgiu, ou como é que se desenvolveu esse caráter polissêmico, digamos assim, uma figura como Castoriadis? Perfeito, Bruno. O Castoriadis tinha já uma militância política muito intensa, né? Na sua juventude, Partido Comunista grego, depois anonimamente participando de movimentos de esquerda na França, mas logo ele e Claude Lefort, que estavam associados numa tendência no Partido Comunista francês, na vertente trotskista, né, no movimento trotskista francês, eles rompem a partir do 5º Congresso Internacional do Partido Comunista, dado as derrapagens históricas do comunismo soviético. Eles vão se tornar intensos críticos, né, do comunismo soviético, criam uma revista intitulada Socialismo e Barbárie, que dura cerca de 20 anos, e a partir daí ele começa a abordar diversos temas. Então, assim, eu diria que é do percurso mesmo, singular, do Castoriadis, esse caráter enciclopédico, né? Ele, na década de 60, começa a formação em psicanálise, participa dos seminários de Lacan, mas em todos os domínios, economia, direito, história, filosofia, política, estética, ele vai dizer sempre algo original, mesmo, por exemplo, na leitura dos gregos antigos. Não por ser grego de origem, ele era muito versado no grego antigo, então ele vai fazer leituras muito originais, inclusive do pensamento grego, dos clássicos, elogiado por grandes historiadores da história antiga, como Pierre Vidal-Naquet, por exemplo. Então ele vai se interessar por vários domínios, e a sua questão é interessante porque, embora esse caráter polissêmico, enciclopédico da obra de Castoriadis, ele pensa nos moldes de um Aristóteles uma articulação entre esses vários pontos. Quer dizer, ele tem ideias mestras que vão articular suas abordagens nesses vários domínios, né? Professor, a contribuição do Castoriadis para hoje, né? A gente já falou do evento, do início então da sua contribuição, das suas investigações e aperfeiçoamento teórico, digamos assim, mas hoje como é que a gente poderia trazer temas como a própria crítica que ele faz ao marxismo, né? Que ele fez ao marxismo? Seriam alguns temas que precisamos fazer hoje? A ideia, então, quando eu idealizei o evento, o colóquio, tentando abordar temas ligados à obra dele, nesses 3 campos, né, filosofia, política e psicanálise, era exatamente para cobrir um conjunto de temas que podem ser articulados entre si, né? E, particularmente, nessa sua questão da crítica que ele faz, por exemplo, né, ao marxismo ou à experiência totalitária do comunismo soviético. Quer dizer, isso é apenas uma das possibilidades que a gente tem para criticar
aquilo que para Castoriadis é o central de um pensamento que se refere à política, que é a questão da autonomia. Nesse ponto, então, a crítica que ele faz, que ele dirige ao comunismo soviético, né? Mas também que ele dirige ao neoliberalismo, por exemplo, tem como foco o tema da autonomia, ou seja, o desafio para as coletividades, para as sociedades contemporâneas, de pensarem a formação dos cidadãos, de modo a que, embora as instituições da sociedade, ao formarem os indivíduos, né, nesse processo complexo de formação do ser social, elas imponham aos indivíduos um conjunto de referenciais, de significações imaginárias sociais, como ele diz, né? Embora essa imposição seja muito forte, muito contundente na construção da personalidade estruturada e do cidadão, embora isso, toda a sociedade deveria poder, e esse é o grande desafio para ele, né? Ao mesmo tempo em que forma esses indivíduos, impondo-lhes essas significações sociais de maneira muito contundente, possa também criar instituições que favoreçam o imaginário das pessoas, que favoreçam a criatividade e que favoreçam o exercício da autonomia. Então, como nós vemos aí, para fazer um gancho com a sua fala, né, sobre como nós pensamos a atualidade do autor, num país como o Brasil, por exemplo, que vivemos sucessivamente golpes a uma formação autônoma dos cidadãos, que começa exatamente semanas depois do golpe que destituiu a presidente Dilma Rousseff. Nós temos inicialmente exatamente um ataque à filosofia, uma retirada do ensino da filosofia, da sociologia das escolas. Quer dizer, isso é exatamente uma afronta à possibilidade de se construir pessoas, indivíduos, que, como cidadãos, vão poder pôr em questão a sua própria sociedade, pôr em questão as suas instituições. Você não implanta a autonomia na cabeça das pessoas, Bruno. Você tem que constituir as pessoas com uma certa capacidade. Construindo com, né? Construindo com, evidentemente. A autonomia não é algo que você ensina, não é? A autonomia é um desafio, por isso ele fala sempre em projeto de autonomia, né? Mas, dizendo um pouco mais sobre o termo grego autos nomos significa literalmente dar a si mesmo suas próprias leis. Mas isso é difícil, porque ninguém é a origem das suas próprias leis. Nós recebemos isso das sociedades e as sociedades constituem isso no tempo. Então, a tônica, digamos, das sociedades e dos indivíduos é a heteronomia, é o contrário, é algo que vem de fora para dentro, não é? Portanto, o desafio é que nós possamos constituir indivíduos capazes de estabelecer uma certa distância com respeito a essas instituições que os formam. Poder questionar, será que isso tem que ser assim? Será que pode ser diferente? Não podemos fazer melhor? Não é? E é curioso, do ponto de vista da política, nesse caso, e Castoriadis destaca isso na leitura dos gregos antigos, todas as leis gregas discutidas na polis ateniense começavam com um preâmbulo assim: pareceu bem ao conselho, à assembleia e ao povo que... E aí segue a lei. Veja, eles diziam pareceu bem, eles não diziam é bom para... Né? Isso mostra exatamente esse caráter aberto, dialógico, democrático. Então, esse espaço... Mas passam decisões de uma maioria, digamos assim, né? Exatamente. Era um debate aberto que depois era formulado como lei, né? Mas absolutamente aberto à intervenção de todos os cidadãos porque era uma democracia direta. Professor Sérgio, eu vou precisar fazer uma pausa, mas a gente ainda volta a conversar sobre isso. E você de casa não mude de canal, não saia daí, que a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti.
Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Sérgio de la Sávia, professor de Filosofia da UFRN, sobre as contribuições de Cornelius Castoriadis. Professor, a gente estava falando sobre o pensamento atual dele, né? Que outros livros ou publicações também chancelam, né? As instituições imaginárias, ele fala isso nesse livro? Sem dúvida. A obra maior de Castoriadis é, inegavelmente, A Instituição Imaginária da Sociedade, publicada em 74. É uma obra que fez data, como a gente diz, né, porque marcou, expressou toda a originalidade do pensamento de Castoriadis. E logo na primeira parte da obra, ele tematiza isso que nós conversávamos no primeiro bloco, né, a questão da autonomia, que é indissociavelmente ligada tanto a um projeto social, porque a questão da autonomia tem que ser um projeto da sociedade, não faz sentido falar em autonomia. Emancipação, digamos assim? Pensar... ela tem que ser um projeto da sociedade, quer dizer, ela tem que ser uma questão social. Por exemplo, se pensarmos numa sociedade fechada, numa teocracia, ou num Estado totalitário, seguramente a autonomia estará ausente como projeto político. Numa sociedade aberta, ela deve ser um projeto, ou seja, deve visar a fabricação, como ele diz, de indivíduos capazes do exercício de autonomia. E a autonomia não é algo, como eu estava dizendo, né, que você ensina, ela também não é um estado do sujeito, quer dizer... Hoje eu tenho, minha mãe não tem. Ou então assim, do fato de que somos seres racionais, somos seres autônomos. Não, a autonomia é um processo, né? Ou você não tem autonomia alguma e começa a ter um pouco de autonomia, pouco a pouco, ou você tem uma autonomia que é precária e você vai aprimorando isso. E ao dizer isso, Bruno, e retomando a sua questão, nós podemos pensar dois eixos dessa discussão no autor que são absolutamente de atualidade. Uma, como nós conversávamos, é a autonomia do ponto de vista político, não é? E aí você tem indivíduos, e no caso do Brasil, uma massa de indivíduos que não têm autonomia porque falta-lhes uma série de pré-requisitos para o exercício da autonomia. Poder econômico, não é? Mas também instrução, capacitação prática, no sentido de acesso a informações, aos direitos, etc. Então essas pessoas não têm como ser autônomas porque lhes falta, não têm como ser autônomas porque lhes falta uma série de recursos que a sociedade e o Estado deveria ter dado. Um exemplo muito claro de pensarmos isso, eu estava dizendo com os alunos dia desses, né? O Bolsa Família, por exemplo. Né? Tivemos lá uma palestra da professora Valquíria, da Unicamp, sobre ela publicou um livro chamado Vozes do Bolsa Família. A repercussão do Bolsa Família na zona rural em 10 anos. Então, o livro é belíssimo porque mostra pessoas que, antes do Bolsa Família, não tinham absolutamente nenhuma autonomia. Eram pessoas, eram zero econômicos, não participavam da economia, não compravam, eram completamente marginais a toda a série de direitos sociais, etc. Muitos não tinham sequer certidão, carteira de identidade, coisa que o vale. E aí, só para entrar um pouco nessa... Quer dizer, não é só a questão econômica em si, mas a questão da participação, e me corrija se eu estiver enganado, vai a questão da constituição imaginária de estar dentro desse processo. É isso que a gente fala, né? Que poderia exemplificar com a fala do Cornelius? Exatamente nesse sentido. Ou seja, temos que pensar então, por exemplo, esse contingente de pessoas que antes não tinham autonomia de espécie alguma
E começa pouco a pouco, ali no caso, por um acesso a um crédito, que eles têm autonomia, inclusive, de dizer o que vai comprar. Eles não recebem uma cesta básica, eles recebem um cartão, e eles podem escolher o que vai comprar, arroz, feijão, etc. Eles começam a entrar em ambientes comerciais com dignidade, sem ser mal vistos, como eram antigamente. E pouco a pouco, eles começam a ter acesso, eles podem, por exemplo, comprar, pagar inscrição num curso, pegar condução para estudar. Progressivamente, eles começam a ir para instituições particulares e ensino superior também. Exatamente, começam a estudar, começam a entender de seus direitos e vão se reunir e vão dizer assim, olha, a gente precisa aqui solucionar essa questão do esgoto. Aí começa um exercício de cidadania. Então, antes não tinha autonomia e começa pouco a pouco a ter alguma autonomia. Claro que isso é um processo, né? E que não para. Isso que é importante. Então a autonomia está ligada a essa compreensão do mundo através da qual esse ser passa a ser inserido, é isso? Exatamente. Aí por um processo complexo de absorção de significações, de direitos, de acesso à informação. Então é nesse sentido. Isso do ponto de vista político, não é? Mas como eu estava dizendo, podemos pensar isso também do ponto de vista psíquico, que é o que o autor discute na primeira parte da Instituição Imaginária da Sociedade. Essas duas coisas são indissociáveis, né? A dimensão política, social, histórica da autonomia e a dimensão psíquica da autonomia. Porque, de fato, desde a psicanálise, nós não lidamos mais com um sujeito indiferenciado, um ser de razão pronto e acabado, né? Somos seres humanos, então somos racionais, de ponta a ponta. A psicanálise mostra que não, e que esse sujeito ele é fragmentado, de certo modo. Ele é rachado numa dimensão que ele não tem acesso de si mesmo, que é a sua própria psique, seu inconsciente. Então ele tem que também constituir nele mesmo a autonomia em relação a si mesmo. Percebam a repercussão disso. Um dos grandes males do nosso tempo é a depressão e o suicídio. Isso já é catalogado como um problema de saúde pública, mundial inclusive, né? E é curioso a gente pensar que isso começa com um processo em que o sujeito não tem condições, não tem recursos nele mesmo para lidar com suas próprias questões. Então, no final das contas, ele não é autônomo em relação à sua própria estrutura psíquica. Alguns sociólogos, eu não vou citar, porque quando a gente fala de um, termina inevitavelmente, acho uma crítica trazer contribuições de outros sociólogos, mas se pensa o suicídio também como questão social, né? Ou seja, não é uma aptidão apenas fisiológica do indivíduo, mas um contexto social que o aprisiona e gera consequências dessa magnitude, né? Ele pensa dessa forma também? Não sei se pensa, mas poderia pensar. Se estivesse aqui debatendo conosco, Bruno, certamente ele chancelaria essa nossa ideia. Curiosamente, algumas semanas atrás, nós fizemos um programa, Grandes Temas, sobre a questão do endividamento, né? E uma das participantes disse que ela começou a discutir essa questão do endividamento porque ela trabalhava no hospital, no HUOL, no UOL, né, no hospital universitário, e ela percebia que muitos casos de depressão e de tentativa de suicídio tinham como fundo problemas econômicos. Endividamento insolúvel, né? A pessoa perde a possibilidade de dar conta das suas próprias dívidas, etc. Esse processo causa adoecimento psíquico. Além de outros fatores que vão ocasionar isso, por exemplo, assédio moral no trabalho, assédio sexual, repressão no ambiente doméstico. Então, uma série de fatores que mostram justamente a originalidade de Castoriadis, porque, embora psicanalista, ele faz uma leitura muito crítica de Freud e Lacan, no sentido de que justamente essa psique, ela está ancorada no imaginário radical, como ele diz. Ou seja, de que esse indivíduo, essa psique, se constrói nessa relação ampla com o mundo social, né? Então, esses fatores, eles são decisivos tanto para a construção de uma personalidade problemática, doentia, patológica, quanto da possibilidade de uma construção de uma personalidade autônoma. Poderíamos falar, a partir das interpretações do homem e suas instituições, como é que ele estabelece o conceito de imagem, imaginário, são abstrações que podem contemplar atmosferas
da arte também? Ou em que ele se baseia para essas concepções? Da imagem, do imaginário? Perfeito. Aos leitores eu recomendaria que leiam o pequeno e curto prefácio, mas profundo prefácio da Instituição Imaginária da Sociedade, onde ele diz isso de maneira muito clara. E nisso também de maneira muito original. Porque para ele, imaginário não tem nada a ver com um reflexo da imagem, não é? A coisa especulativa, fantasia, sonhos, devaneios, etc. Imaginário é um fundo não racional, não lógico, a partir do qual todas as significações sociais, mas também do ponto de vista das representações mentais do indivíduo, vêm à tona, na verdade. Não é? Elas são como que elaborações, seja do coletivo anônimo, social histórico, da sociedade, seja do ponto de vista da emergência de conteúdos psíquicos, elas brotam de um fundo que não é racional, não é lúcido para as pessoas envolvidas nesse processo. Então, ele diz que, na verdade, até mesmo real e racional são criações do imaginário. E é fácil perceber isso. Não faz nenhum sentido dizermos racionalidade para um asteca do século VI ou para um egípcio do século VII a.C., não é? Chegar para eles e dizer assim, mas vocês acham que a figura do faraó, não é, como Deus é algo real? Vocês não acham isso um contrassenso? Isso não fere a racionalidade? Não faz o menor sentido, né? Assim como outros temas, como a autonomia, por exemplo. É óbvio que a autonomia é algo datado, surge como uma questão na modernidade, que vai se constituindo ao longo da modernidade. Isso mostra exatamente que cada sociedade, em cada tempo histórico, não constitui lucidamente, né, como uma projeção da sua racionalidade, mas vai constituindo, pouco a pouco, um imaginário. E é esse imaginário que dá coesão para uma certa sociedade, que apresenta justamente a singularidade histórica daquela sociedade. Como se fosse um espírito do tempo, essa ideia? Algo como, né? Você toma uma ideia que é Hegel, não é? Hegel dizia nesses termos, mas é algo próximo a isso, mas tem uma amplitude talvez maior. Porque, na verdade, assim, é fácil a gente identificar que se toda a sociedade como diria Norbert Elias, né, sociedade de indivíduos, e não há indivíduos fora da sociedade, né, o complicador é como é que a gente pensa essa relação. Né? Ora, se toda a sociedade é uma sociedade de indivíduos, o que diferencia uma da outra? Porque até onde nós podemos recuar no tempo, todas as sociedades são compostas de indivíduos. Em todas as sociedades você tem uma mínima estrutura, né, de poder. Em toda a sociedade você tem um poder religioso. Em todas as sociedades você tem uma linguagem. Em todas as sociedades você tem ritos, não é? Ritos de passagem, papéis do feminino, do masculino, formas de fazer amor, formas de cozinhar. Rituais, os mitos, né? Formas de fazer a guerra. Todo um funcionamento social. Ora, toda a sociedade tem isso. Mas o que explica que as sociedades são diferentes ainda assim, não é? Por que uma sociedade valoriza determinada coisa e não valoriza outra? Por que para uma sociedade uma determinada ação é uma virtude, não é? É algo valorável e outras ações são abomináveis, quando para outras sociedades isso que conta como valorável, né? Então, é o imaginário que nos permite compreender a singularidade das sociedades. Vou dar apenas um exemplo que tem a ver com a nossa sociedade, por exemplo, brasileira, né? A indistinção entre o público e o privado, eu acho que é notório. Se você observa um pouco o cotidiano, os comportamentos sociais no Brasil, e mesmo daqueles que nós podemos chamar de os políticos profissionais, que ganham para fazer política em nosso nome, justamente nesses casos você percebe a falha desse processo, né? A gente percebe que ali falha essa coerência, né, do papel ético e moral. Exatamente. Ou seja, essa indistinção entre o público e o privado, na verdade, todo mundo tem clareza do que é o privado, né? É da porta de casa para dentro. É o que é meu, é o que eu consumo, é o meu espaço.
abriu a porta de casa, eu não encontro espaço público. Professor, que deixamos devagar sobre esse assunto, né? Porque infelizmente a gente está terminando o programa Educação em Pauta, mas gostaria de agradecer mais uma vez pela contribuição, que o senhor pode hoje estar conosco falando um pouco sobre o Castoriades aqui. Olha, Bruno, eu agradeço imensamente a oportunidade, porque de fato o seu programa me permite repercutir aquilo que nós pretendíamos fazer com o evento, que é dar a conhecer um pouco mais a riqueza do pensamento de Cornélio Castoriades como filósofo, psicanalista, e agradeço enormemente. Espero que isso seja a possibilidade para inúmeros dos seus telespectadores de procurarem conhecer um pouco mais a obra desse autor, e me coloco à disposição para novos debates, seja aqui no seu programa ou em outros fóruns na nossa região. Muito obrigado. Professor Sérgio, e você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, você possa sintonizar na TV Câmara e acompanhar mais uma edição do programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.